no GX, por que você tá falando desse jeito? Fala galera, beleza? Como eu tinha comentado no outro vídeo, eu acabei fazendo mais uma mudança de equipamento para ir para o Iron Biker e foi trocar o grupo inteiro. Então, depois de aproximadamente 1 ano e meio usando o Shimano XT, eu coloquei o SRAM GX Eagle, né, de 12 velocidades, carinhosamente conhecido como Eagle de baixa renda. Então, eu vou falar das impressões que eu tive aqui do grupo. Eu acho que foi um ótimo teste lá pro Iron. Foram 2 dias, né? O primeiro dia com 88 km e 2.000 metros acumulados. O segundo dia com 60 km e 1.800 metros. O primeiro dia com muito estradão, muita coisa plana, algumas descidas pedaláveis. O segundo dia muito mountain bike. E finalizando lá com a subida da purificação, que foram 7 km subindo com 16% de média. Então deu bem para testar o grupo. Tava recuperando do baque da doença, então o grupo chegou com a coroa 32. Eu resolvi ir com a coroa 32. Meu plano era colocar uma 34 e tal, fui com a 32. Graças a Deus eu fui com ela, me ajudou demais. Então eu acho que uma pessoa que não está tão bem condicionada consegue andar muito bem numa 32. A 3250 é extremamente leve. Você lembra a época de 2 coroas, o 2 de 10, se brincar é até um pouquinho mais leve, porque eu lembro de usar a coroinha 26, então acredito que aqui estava até mais leve do que isso. Que porra é essa, velho? Sai daqui. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é o visual. Eu vou colocar um videozinho de quando ela estava limpa. Isso aqui é ela voltando do Iron. A gente volta meio sem gostar de bicicleta, então ela ainda está suja. Esse é um grupo que tem as tecnologias do X01 e do XX1, só que ele foi simplificado um pouco para ficar acessível. E na verdade ficou muito mais acessível que os outros 2 grupos, né? Principal e gritante diferença é o preço, mas seguido disso é o peso. Então, somando tudo, entre ele e o X01 tem anunciado 240 gramas de diferença. Só que essa diferença está praticamente toda no cassete e no pé de vela. São as 2 peças que tem mais diferença de peso. Se você for comparar o passador do X01 e do GX, o GX é inclusive mais leve, por conta de materiais mais baratos e tal. Então ele ficou mais pesado que os mais caros. Mas em comparação, por exemplo, eu vou passar aqui as fotos dos pesos do grupo XT, que era o que eu estava usando. No fim das contas, o GX com uma marcha a mais e um preço de mercado muito similar ao do XT, ele ficou 50 gramas mais leve. Não é um ganho de peso, mas é um ganho de funcionalidade, né? As principais diferenças de material são, uma é funcional, né? Que no passador e no câmbio, em alguns lugares onde o X01 tem rolamento, no GX é puxa. E a mola do X01 é de titânio, enquanto que do GX é de aço, e a liga de alumínio é diferente nos câmbios também. Uma coisa que eu senti falta lá no Iron, depois você fica 5 horas num dia, depois 4 horas no outro dia cambiando, é a regulagem do que você usa para subir a marcha, daquela alavanca. Nos modelos mais caros você consegue mudar aquilo ali de posição, no GX não. Mas também eu comecei pedalando nesse grupo lá na competição, então às vezes é só adaptação também nessa diferença de posição. O XT já era um pouco mais para frente, o GX ficou um pouco para trás, eu tinha que puxar mais o dedo para mandar a marcha. Então acho que daqui a um mês eu vou esquecer que isso existe.
Sobre a utilização do grupo, o sentimento da marcha, o sentimento da marcha. Utilizando o grupo, ele é basicamente, eu já estava utilizando um cassete SRAM, depois que o cassete XT ficou gasto. A principal diferença do Shimano para o SRAM de cara é o cogzinho 10, né? A diferença de velocidade final entre 11 e 10 é muito grande, então isso já é um ponto positivo. O escalonamento entre as marchas é a mesma do de 11, a única coisa que tem é acima do 42 tem um 50, então é isso, você está acostumado com o escalonamento das 11, vem do mesmo jeito e tem um 50 a mais. Uma coisa incrível que não tinha no XT é o sentimento, eu não vou parar de usar essa palavra, é o sentimento entre as marchas. Você vai subindo a marcha, no XT, quando ia chegando perto da 42 ali, faltando as 2, 3 marchas, o câmbio ia ficando mais duro. No SRAM, ele não tem essa diferença, da primeira à última marcha, o sentimento no passador é o mesmo, o peso ali para passar a marcha é a mesma. Inclusive, eu tive um pouco de dificuldade de entender se eu já estava na 50 ou não, porque no XT ia ficando mais pesado, você entendia. No SRAM eu tive que olhar algumas vezes até acostumar com giro e etc. Durante os 2 dias de competição não tive nenhuma queda de corrente. Quando eu cheguei lá em Mariana, eu fui dar uma volta lá na cidade, soltar as pernas e tal, a corrente caiu lá no cassete, ela caiu para o lado do quadro, aí foi só dar meia volta lá no limitador do câmbio, não aconteceu mais nada de queda. Nos primeiros 10 quilômetros, como eu já falei 1000 vezes, o grupo foi instalado e já fui para a competição, porque eu não estava conseguindo andar aqui antes. Eu tive aquela flutuação dentro da própria marcha, né? Você passa a marcha, a corrente sai o sync dela, ela fica flutuando em cima do cassete. Passou 10 km ali fazendo força, pegando poeira, isso já acabou. Falando sobre o câmbio, encostar no chão, etc. Aqui é a distância que ele fica do chão. Essa é a hora que o câmbio está na vertical, é o mais próximo que ele vai chegar do chão. É basicamente o mesmo tamanho do XT, já que eu estava usando o cage longo. Ele também não fica muito para fora do quadro, do mesmo jeito do Shadow da Shimano. Uma coisa muito interessante, as coroas vêm com 2 offsets, o 3mm e o 6mm. O 3 é para boost, né, que tem o movimento central, e aqui atrás a bicicleta é toda mais larga, né, então tem que ser um pouco mais para fora. Ela ficou muito mais próxima do que ficava o XT, então o chainline foi para dentro, então a coroa já está mais para dentro, ela cruza menos. Isso deve melhorar um pouco a questão do desgaste, e o chainline, como está melhor, eu consigo pedalar para trás até na 50 sem cair, que era uma questão que tinha no XT. Então aqui a bike no COG 50, eu consigo normalmente voltar ela para trás o tempo que eu quiser e ela não vai sair dali. E isso sem fazer nada. No XT eu cheguei a colocar alguns espaçadores para jogar a coroa para dentro. Esse aqui é do jeito que vem o câmbio. Rodando inferior aqui com mais dentes, ela é maior zona. Outra aqui normal. A coroa do Eagle, nas imagens da limpa deu para ver melhor, mas ela tem uns formatos diferentes, além do narrow wide, né, do grosso fino. E eles dizem que isso serve para distribuir a tensão, para melhorar, né, para a corrente durar mais, além de melhorar a retenção, né, para ela não cair. Até agora está funcionando. Dá para ver que é bem justo mesmo, tem lugar que fica pegando o metal, não dá nem para acumular sujeira. Aqui o passador com o acabamento do Eagle. Como eu disse, não tem regulagem de posição dessa alavanca. Essa aqui vai subir até 5 marchas. A de baixo aqui, como todo SRAM, que eu acho que é a única coisa que podia copiar a Shimano, ela só desce uma marcha por vez, enquanto a Shimano desce 2. Essa regulagem aqui foi a única que eu precisei fazer durante a prova, puxando ou soltando o cabo para a marcha ficar perfeita. Para quem já está acostumado com SRAM, aquele botão aqui para
segurar o câmbio é o mesmo, para você poder fazer a manutenção, tirar a roda e etc. Não é igual Shimano, que você liga e desliga o câmbio, né? Tem aquele on-off da mola. Então 10 RAM é esse aqui, para voltar é só puxar um pouquinho o câmbio e liberar. De coisas legais, tem essa rodaninha aqui do cabo. O cabo vem da bike, passa por aqui, para não fazer nenhuma curva muito fechada e entrar no câmbio. Ficou bem interessante essa posição. Esse que eles chamam de B-screw ou parafuso B, é que eles mais falam que tem que ser bem ajustado para que as marchas fiquem boas. Vem inclusive uma peça vermelha junto com o grupo para ajustar aqui a distância entre o câmbio, o pulleyzinho aqui de cima, a rodana e esse COG 50. Fora isso, tem mais esses dois parafusos aqui, que foi o que eu comentei que tive que mexer. Foi o limitador aqui do câmbio entre a 10 e a 50, você põe os dois limites do câmbio. Foi só essa regulagem a mais que eu precisei fazer. Então até agora foi um relato de 2 pedais de verdade, só que foram em competição, né? Então é onde você coloca tudo a estresse, tanto o equipamento quanto você. Foi um salvador da pátria. Eu acredito que condicionado deva andar de 34, que 34,50 ainda vai ficar bem leve. Se for uma prova muito plana, dá para arriscar até um 36. E até agora só felicidade. Eu queria deixar registrado que se a SRAM lançar um Eagle E-Tap, que seria um eletrônico sem fio, aí eu fico preocupado com a Shimano. Vamos ver o que vem pela frente, né? Então por hoje é só, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo. Deixa um like, compartilhe muito para os amigos e comente aí alguma dúvida, algum equipamento a mais que tem na bike que eu podia fazer um review. E contribua também se tem alguma experiência, algum conhecimento diferente, alguma informação que eu não passei aqui. Coloque aí nos comentários pra gente ir aprendendo com todo mundo. Abraços!